cada um dos mensageiros foi passado uma parte desse livro, que é um livro Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, que a gente já trabalha com os PGMs. Um livro muito bom. E a gente vai continuar encerrando hoje esse período de férias, ABD de férias, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. O que nós percebemos com esse livro é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos submissos à sua vontade, mais nós fazemos a vontade de Deus. Quanto mais nós temos relacionamentos com Deus, mais experiências nós temos com o Pai. Então, a base desse livro é isso. Ele foca em Deus como soberano, claro que tudo focado na Bíblia. Deus reinando soberanamente, e ele faz um contorno que tudo volta para Deus. Ele fala de Deus soberanamente, que Deus procura relacionamento com seus filhos, que esse amor de Deus por nós é através de um convite, que Deus fala através da sua palavra, e ele usa a igreja, usa pessoas para que essa palavra chegue até a sua igreja. Que nesse período que Deus fala conosco, vai haver uma crise de fé. Quem não já passou por uma crise de fé? Mas que essa crise de fé, nesse livro vem, que são os ajustes de Deus. Ajustes de conduta, ajustes de caráter, ajustando o seu povo. Porque nós não ficaremos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo ajustados por Deus. E que com isso nos leva a ter experiência. Que experiência é essa? Amadurecimento espiritual. Porque o que nós percebemos é, quanto mais nós demoramos para ter esse amadurecimento espiritual, mais nós vamos bater de frente com Deus. Então Deus nos ajusta para quê? Para que nós possamos ter amadurecimento. A partir do momento que temos esse amadurecimento, nós vamos obedecer mais. Aí vem a palavrinha mágica, obediência. Obediência ao Pai. Obediência ao Pai, obediência aos seus mandamentos, obediência à sua palavra. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus não são pesadas, para que nós possamos obedecer Ele. Não são pesadas. Então, o livro gira em torno disso. E para finalizar essa etapa aqui, a gente vai falar sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Interessante que o texto que Karina leu não foi nada combinado, nem pastor Hélio colocou por acaso, que é até a Dail que faz o plano que faz o texto aqui. E vai ser o mesmo texto que Karina leu. Nós vamos trabalhar em cima dele. Então Deus já foi preparando tudo já. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12, vamos falar do corpo de Cristo. Romanos 12 novamente. Vamos pontuar versículo por versículo aqui, conforme foi passada a instrução aqui. Nós vamos chegar no ponto para nós percebermos a importância do corpo de Cristo na igreja do Senhor. Romanos 12, do 1 ao 21. Gostaria de fazer uma leitura alternada com os irmãos novamente, como Karina fez. Vou ler os ímpares e gostaria que os amados irmãos lessem os pares. Romanos 12, do 1 ao 21. Amém? A palavra de Deus diz assim, uma nova vida. Esse é o tema que tem no meu aqui. Na minha Bíblia tem aqui, portanto, mas eu gosto mais da versão anterior, que ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário,
pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus possa nos iluminar para que nós possamos entender a sua palavra e que ela faça morada em nossos corações. Oremos em Cristo Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, por essa manhã, pelo teu amor que nos alcançou. Nos ilumina, Pai, nos capacita, ó Deus, para que nós possamos entender a tua palavra. Ó Deus, que se for do teu querer, da tua vontade, que tu possa, ó Deus, nos exortar e nos confrontar. Que seja uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Que nós, nesse momento, a tua igreja, aqueles que nos assistem pela internet, que nós possamos estar, ó Deus Santo, com o coração quebrantado e contrito, para ouvir o que vem de ti, Pai. Te louvamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém? Paulo, ele foca aqui nesse texto nos relacionamentos. Relacionamentos entre nós mesmos. O primeiro relacionamento com Deus. Relacionamentos com o nosso próximo, fora da igreja. E relacionamentos até com os nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Se teu inimigo estiver fome, dê-lhe de comer. Foi o que nós lemos agora nessa manhã. Porque não adianta o cristão, quando ele tem um relacionamento vertical, de cima para baixo com Deus, automaticamente ele tem que ter um relacionamento horizontal. Relacionamento irmão para com irmão. É isso que Paulo mostra à sua igreja. Ele vai falar de várias virtudes dessa igreja. Ele vai nos exortar, ele vai nos encorajar a viver essas virtudes. Como é que eu digo que eu tenho um relacionamento com Deus vertical e eu não consigo ter um relacionamento com os irmãos? Nós temos que analisar
isso aí, porque se nós temos verdadeiramente um relacionamento com Deus, automaticamente teremos um bom relacionamento com os irmãos e com o nosso próximo. É isso que a palavra de Deus nos chama, é isso que a palavra de Deus nos confronta. Deus faz isso com o seu corpo, para que nós possamos ter discernimento de que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com os nossos irmãos. Como nós estamos nos apresentando como igreja do Senhor, uns para com os outros. Como a igreja do Senhor tem se apresentado diante de Deus, da porta para fora. É muito fácil estar sentado no nosso banco e nós dizermos que somos crentes. Por isso, o texto nos exorta. Ele nos mostra várias virtudes que o crente tem que ter. E isso nos traz para que nós possamos nos examinar as nossas vidas, não a vida do irmão, porque nós temos que fazer a nossa parte primeiramente. Fazendo a nossa parte. É interessante que eu, fazendo o estudo, o pastor ele dá o estudo e a gente vai labutar, procurar mais textos, ler mais textos para trazer o melhor da parte de Deus. E um autor batista chamado John Piper, só nesses 2 primeiros versículos que nós lemos, ele passou 6 semanas expondo esses primeiros 2 versículos, porque são versículos maravilhosos. Mas Paulo ele o estudo foca nessa segunda parte, mas nós vamos ver essa primeira parte. Quando ele diz logo no versículo 1, aí vocês deixam a Bíblia aberta aqui, hoje nós vamos ficar nesses versículos aqui. Logo no primeiro versículo aqui ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo, quando ele diz rogo-vos, na minha Bíblia tem portanto, mas nas Bíblias anteriores tem rogo-vos. É um clamor de Paulo, à sua igreja. É um clamor para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Nós entregarmos nossas vidas a Deus por completo. Não tem um hino, tudo entregarei? Tem tudo a ver com isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresenteis o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 1. É assim que nós temos que apresentar as nossas vidas a Deus. Nós temos que apresentar, nós temos que nos entregar a Deus em separação, vivo, separado, exclusividade para Deus. Esse é o culto que agrada a Deus, o culto racional. E isso tudo acontece porque, logo no versículo 1 ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, tudo isso acontece com a igreja do Senhor, não por nós, mas por causa das misericórdias de Deus que se renova a cada manhã. São as misericórdias de Deus, é Deus em nós, trabalhando em nossas vidas, o Deus conosco, o Deus que trabalha em nossas vidas. Que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, uma vida de entrega total a Deus, uma vida de entrega absoluta, uma vida de total dependência, uma vida de total obediência a Deus, uma vida de total submissão. Isso é o que significa nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. Submissão, entrega total, dedicação total e exclusiva a Deus. Total a Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia uma oferta anual pelos sacrifícios de um cordeiro, sem mácula, sem mancha, perfeito. Só que esse cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus, já desceu do céu e já fez o sacrifício santo. Por isso que agora nós nos apresentamos diante de Deus submissos e obedientes a Ele. Porque Jesus já pagou o preço por nós. Nós oferecemos um culto racional a Deus. Racional. Nós nos dedicamos a Deus de corpo, alma e mente. Não precisa correr que nem algumas igrejas correm. Não precisa pular da cambalhota. Mas nós nos apresentamos como culto racional. Nós nos entregamos as nossas vidas
corpo, alma e mente a Deus. Esse é o culto vivo. Nós nos apresentamos como vivo, santo, separado, consagrado. Deus separou o seu povo para Ele. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós nos apresentamos de Deus como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, quando o cordeiro era oferecido e ele era queimado, a sua carne chegava como cheiro agradável ao Senhor. Quando nós nos apresentamos agora como sacrifício de obediência, como sacrifício de entrega ao Senhor, nossas vidas agora chegam como bom perfume a Deus que estás no céu. Esse é o culto racional. É assim que a igreja tem que se apresentar ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As nossas vidas entregue a Deus dessa forma, ela chega a Deus como oferta agradável. Era isso que fazia no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo traz o Antigo Testamento para dar um exemplo para a igreja ser uma igreja submissa, uma igreja entregue, uma igreja separada, para verdadeiramente agradar a Deus. É esse que é o culto racional, é esse que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2, os irmãos acompanhem comigo. Olha o que é que ele diz, o apóstolo Paulo. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz para nós não nos amoldar aos padrões desse mundo. O que é que Jesus diz lá? Vocês são do mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo com esse século, nem nos moldar à estrutura desse século, que é uma estrutura que jaz do maligno. É uma estrutura que nós não podemos nos amoldar à cultura, ao modo de viver do mundo. Por quê? Ele diz, porque para que verdadeiramente vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida de vocês. Deus sempre quer o melhor para o seu povo, mas Ele deixa vários mandamentos aqui, e um deles é esse: não vos conformeis com esse século, não se molde ao estilo de vida dos mundanos. É isso que Paulo está falando para a igreja. Não se conformei com o estilo de vida desse século. É um estilo que não agrada a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós experimentaremos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós não nos moldamos à estrutura de malignidade desse século. A estrutura de malignidade. É só você olhar o que está acontecendo com o mundo hoje. Está tudo preparado. E cada dia que passa, o mundo aumenta as dores de parto. As dores aumentam, o princípio das dores estão aumentando. O amor de muitos se esfriando. É só você botar num noticiário de televisão: filho matando pai, pai matando filho. É uma estrutura que nós não podemos nos acostumar com isso, mas a igreja fazendo o papel dela, continuando adorando a Deus, continuando pregando a palavra de Deus, cumprindo sua função e sua missão aqui na terra, adorando e fazendo discípulos. Esse é o papel da igreja. O autor, ele no estudo aqui, ele nos dá 3 versículos para que não suja dentro da igreja, para que não haja um surgimento de quê? Do orgulho dentro da igreja. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Para que nós possamos evitar o orgulho, para que nós possamos evitar problemas causados pela arrogância, pelo orgulho. O ser humano, ele é orgulhoso por nascimento. Por nascimento. E o autor, ele nos dá 3 versículos para que nós possamos evitar.
que o orgulho não surja dentro da igreja, para que a vaidade não surja dentro da igreja. O primeiro é, versículo 3, para que nós possamos evitar. Os irmãos acompanhem comigo, o que é que ele diz? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. É interessante. A primeira prevenção contra o orgulho: não pensem de vocês mesmos além do que convém. Não pensem de vocês mesmos além do que convém. Não somos nós, mas é Deus em nós. Não somos nós, mas é o Espírito Santo habitando em nós. Não somos nós, mas Cristo conduzindo a sua igreja. Porque tem gente que pensa que é você, quando você vai pensando que é na sua força, não acontece, mas é no poder do Espírito Santo. Não pensem de vocês além do que convém a vocês. É Deus que dá, é Deus por nós, é Deus em nós. Não somos nós. Quando a igreja entender que ela está indo no poder do Espírito Santo, a igreja vai ser uma igreja melhor. Não pensem de vocês além do que convém. O orgulho, a soberba, precede a queda. As nossas obras diante de Deus, se não for no poder do Espírito Santo, não passa de trapos de imundícia. Diz o profeta Isaías. Não somos nós. Tem gente que pensa, sou eu, não é. É uma igreja que vive, não no individual, mas coletivamente. A igreja trabalha coletivamente. Nós somos um corpo formado por vários membros. Não é você. É Deus em você, é o Espírito Santo em você, é Cristo conduzindo você. Não pense de si mesmo além do que lhe convém. A palavra de Deus diz, não é o meu individual, mas é o coletivo, é o poder de Deus. Nós temos que pensar coletivamente. Aí evitaremos o orgulho dentro da igreja, aí evitaremos a vaidade da igreja, aí amaremos mais os nossos irmãos, aí recepcionaremos melhor os novos convertidos. Não pensem de vocês mais do que convém. É como Paulo estivesse dizendo assim, vocês estão pensando que vocês são o quê? É Cristo em você. Quando você aprender isso, você vai ser um cristão melhor. Você vai ser um cristão melhor. Você vai ter mais humildade. Quando eu falo isso, eu estou falando de mim mesmo. Falando de mim mesmo. Estou falando de mim mesmo. Segundo o versículo que ele deixa para que nós possamos evitar o orgulho, para que nós possamos evitar a vaidade dentro da igreja. Versículo 10. Pule por versículo 10, meus irmãos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Versículo 10, diz assim, a palavra de Deus: amem uns aos outros com amor fraternal. Quando nós amarmos verdadeiramente uns aos outros, o orgulho, a vaidade, a soberba não estará dentro da igreja. Por quê? Primeiro mandamento, qual é? O amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Qual é o primeiro fruto do Espírito? O amor. Depois paz, alegria, benignidade. Qual é o dom supremo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13? O amor. O amor. A partir do momento que nós amarmos os nossos irmãos, não haverá o orgulho, não haverá a vaidade e não haverá soberba dentro da igreja, porque haverá amor, amor genuíno. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós revelamos Deus em nós. Nós revelamos Deus em nós. Nós revelamos Deus em nós. O amor fraternal não é um amor melancólico, não, mas é um amor que se expressa em ação. Nós precisamos demonstrar o nosso amor na prática pelo irmão. Na prática pelo irmão. Como é que nós estamos resolvendo os conflitos dentro da igreja? Como é que nós estamos perdoando os nossos irmãos que nos ofenderam e até os nossos inimigos? Eu tenho que partir, tem que partir de mim para me dar o primeiro passo. Isso é demonstração de amor. Nós temos que dizer que nós amamos demonstrando
com fato e com verdade e com ações. É assim que nós mostramos o nosso amor. É assim que nós demonstramos o nosso amor, com fatos e ações. Prevenção contra o orgulho dentro da igreja, no versículo 16. Versículo 16 agora, vamos para o versículo 16. Outra prevenção contra o orgulho. Olha o que ele diz aqui, logo no começo. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. Para que o corpo ele cresça bem ajustado. Para que o reino de Deus cresça fortalecido aqui na terra. Tenham o mesmo modo de pensar. É interessante, no final do versículo 16, olha o que, ele diz aí. Não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Vou ler para vocês aqui, vou ler completo logo. Ele diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Não sou eu, o apóstolo Paulo que está falando aqui. Em vez de vocês serem orgulhosos. Vamos abrir lá em Provérbios, para ver o que é que acontece com o orgulhoso. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Misericórdia. Se alguém encontrar aí, já pode ler. Provérbios 16, 18. Pode ler. Amém. Provérbios 16, 18. Eu vou repetir que a irmã Daniela leu aqui. Ela diz assim, ó. Vou ler na NVT. A NVT está assim: o orgulho precede a queda e a arrogância precede a ruína. Aqui o que é que o orgulhoso tem? Queda. Ele cai. Ele fica vaidoso. Ele fica prepotente. Ele fica arrogante. E lá em Eclesiastes, Salomão diz que ele fica vaidoso. Ele se torna vaidoso, que tudo vira vaidade para a vida dele. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, diz o pregador, conforme Eclesiastes. Eu preparando esse texto, eu lendo alguns livros, eu lendo um livro de um pregador, um grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon. E ele diz assim, eu achei bacana para trazer para vocês, muito bom o texto. Ele diz assim, ele diz: 7 palmos de terra faz todos os homens iguais. É verdade, né? Todos vão morrer. 7 palmos de terra faz todos os homens iguais. Mas tem um mais, ele diz: mas a graça de Deus em nossas vidas é o que faz a diferença. Porque a graça de Deus alcançou você. Porque a graça de Deus nos alcançou. É isso que faz a diferença. E um dia nós estaremos na casa do Pai. Nós estaremos no novo céu e na nova terra. Foi a graça que nos alcançou. Não somos nós, mas Jesus em nós. O Espírito Santo habitando em nós. É isso. A diferença para todos acaba na hora da morte. Mas para nós a graça de Deus nos alcançou. E um dia nós estaremos no céu. Essa é a diferença, por isso que nós nos apegamos nessa esperança que Deus nos dá. Com esse texto nós temos esperança. Esperança. Ele continua, sejam solidários no versículo 16, sejam solidários com os humildes. Sejam solidários com os humildes, no versículo 16. Vamos voltar para Romanos, que o texto base é Romanos, tá? Romanos 12. Romanos 12. Ele diz: sejam solidários com os humildes. Sejam solidários com os humildes. No versículo 16. Nós temos que ser solidários uns com os outros. Essa é a função da igreja. Solidariedade. Solidariedade. Embora muitos, nós somos um em Cristo. Entre os cristãos, para nós terminarmos essa parte do orgulho, não há lugar dentro da igreja para orgulho. Não há lugar dentro da igreja para vaidade.
Não há lugar dentro da igreja para estrelismo. Não há lugar dentro da igreja para presunção. Nós colocamos o amor em primeiro lugar. Quando nós colocamos o amor em primeiro lugar, nós colocamos o eu na frente. O eu do nosso irmão, não o meu eu. Nós colocamos os nossos irmãos na frente. Não a nossa vontade, não a vontade do eu, não a vontade de Marcos, mas a vontade de Deus em nossas vidas. Mas a vontade de Deus em nossas vidas. Do versículo 4 ao versículo 6, ele continua falando do corpo de Cristo. E ele continua falando de corpo como membresia. Como membresia. Olha o que é que ele diz no versículo 4. Continuando, ele diz assim: porque assim como no só corpo temos muitos membros, nós somos uma igreja. Ele faz a figura de um corpo. Um corpo não tem vários membros? Mão, braço, perna, vários membros. É igual à igreja de Deus. Esses membros que somos nós, eles não têm a mesma função. Por isso que nós temos que respeitar, porque alguns têm dons diferentes dos outros. E eu não posso exigir um dom de irmão Ayrton a um dom de Daniele. São coisas diferentes. E podem até ter o mesmo dom. Mas eu não posso exigir que um faça a mesma coisa que o outro. Por isso que nós temos que respeitar como igreja. Vários membros, mas pessoas diferentes. Membros diferentes uns dos outros. Mas no final, um só corpo. Fazendo o melhor para o reino de Deus. O autor faz uma pergunta para que nós possamos pensar nessa manhã. Por que os outros membros que estão aqui ou que estão assistindo pela internet são importantes para você? Por que os outros membros são importantes para mim e para você? Porque o nosso irmão que está do seu lado é importante para você. Isso é para que nós possamos pensar. Ele deixa isso aqui para que nós possamos pensar. Para que nós possamos avaliar a importância de um membro, a importância do corpo, a importância do irmão da igreja. Isso é para que nós possamos analisar as nossas vidas. E eu lembro que Paulo diz lá em Efésios 4. Ele diz que a igreja nós somos um só corpo, um só espírito, uma só esperança nós temos, um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé que é dom de Deus, que é Ele que nos dá, um só batismo com o Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos. A pergunta fica novamente, agora para ficar mais claro, qual a importância do seu irmão para você? Qual a importância do membro para você como igreja do Senhor? Aí o autor diz, por que nós estamos competindo entre nós? Por que nós estamos competindo uns com os outros, em vez de servirmos uns aos outros? Porque nós estamos competindo em vez de servirmos? Porque nós estamos atacando uns aos outros, em vez de protegermos? Eu não estou dizendo que está acontecendo isso, mas o autor dá duas coisas. Ele faz o porquê como pergunta. Por que há competição? Antes, servimos uns aos outros. Porque há ataques em vez de proteção de uns para com os outros? É isso que a igreja do Senhor tem que fazer. Membros, a figura de um corpo. O autor é muito inteligente. Ele pega o corpo. E ele diz assim, na figura do corpo: eu preciso das mãos para levar um alimento até a boca. Eu preciso dos olhos para ver o alimento sendo levado até a boca. Eu preciso do olfato para sentir o cheiro do alimento. Eu preciso dos dentes para mastigar esses alimentos. Eu preciso da garganta para engolir esses alimentos. Eu preciso do estômago para processar esses alimentos. A estrutura de um corpo. Nós, membros do corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos um dos outros. Todos os membros têm que trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Cooperar uns com os outros. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios. Alguém abre, vou pedir a irmã aí. 1 Coríntios,
12:25, irmão Ayrton. E lê para a gente. Eu vou abrir também, se eu chegar aqui a tempo. 1 Coríntios 12:25. Depois deixe marcado para a gente voltar. 12:25. Eu vou ler novamente aqui, ó, o que o irmão disse. O que é que nós temos que fazer? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós temos que trabalhar em favor uns dos outros. Por isso que o autor traz isso aqui. Temos que trabalhar uns para com os outros. É isso que nós temos que fazer. Do versículo 9 até o versículo 21, ele fala das virtudes da igreja. Quais virtudes nós temos que ter? Quais virtudes dessas aqui que vão ser listadas a igreja do Senhor precisa praticar? O que nós precisamos nos esforçar para mudar? Um exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Nós precisamos nos esforçar para cuidar dos irmãos que estão passando por necessidade? Sim. Quais dessas virtudes nós precisamos inserir em nossas vidas? O que precisamos mudar? Quais virtudes nós temos que ter? Isso são encorajamentos em amor para que a igreja possa receber essas virtudes, esses mandamentos. Paulo fala de vários aqui. Ele fala de amar sinceramente, apegar-se ao bem, honrar uns aos outros, alegrar-se na esperança, ser perseverante na oração, abençoar os que perseguem você, chorar com os que choram, não ser orgulhoso, não ser presunçoso, não retribuir mal com mal, não buscar vingança, acudir os crentes que passam por necessidade, detestar o mal, dedicar-se uns aos outros, servir ao Senhor com zelo, ser paciente na aflição, praticar hospitalidade, alegrar com os que se alegram, viver em harmonia uns com os outros, associar aos irmãos, independente de sua posição cultural, social, econômica ou política, fazer o que é correto, vencer o mal com o bem. Qual a chave para tudo isso? O amor. O amor é a chave para tudo isso. E a gente vê que Paulo fala aqui, versículo 9. Versículo 9, pula para o versículo 9, Romanos 12, 9. Abra suas Bíblias, Romanos 12, 9. Olha o que é que Paulo diz. Romanos 12, 9. Voltem para Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. A chave é o amor, sempre o amor. Ele já diz aqui logo no começo, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Esse aqui, o que é que Paulo está falando aqui? Antigamente, na antiguidade, onde tinha os teatros, todos os atores, quando iam para um teatro, usavam máscaras. Máscaras. E Paulo está dizendo aqui justamente a esse. O amor da igreja deve ser um amor não fingido. Nós não podemos ser atores dentro da igreja. Nós não podemos usar máscaras dentro da igreja. Nós não podemos viver de aparência dentro da igreja. Nós não podemos ter um amor fingido dentro da igreja. Existe amor fingido? Existe. Existiu entre os 12. Judas chegou até o Senhor e disse: salve, mestre. O beijou e o traiu. O amor seja sem hipocrisia. O amor genuíno é um amor que não é um amor emocional, mas um amor que é um amor em atitude. É um amor que se manifesta concretamente. Aí nós teremos a expressão real de devoção, lealdade ao nosso Deus. Outra virtude que nós temos que ter no versículo 12 mesmo, ele diz: detestai o mal e apegai-se ao bem. Apegue-se ao bem, deteste o mal. O cristão deve amar com intensidade, apegando-se ao bem, abominando o que é mal. Nós temos que se apegar ao bem com nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Então a primeira virtude é o amor sem hipocrisia.
No versículo 10 ele fala, nós já lemos sobre essa virtude, sobre isso que nós temos que ter. No versículo 10, olha o que ele diz no versículo 10: amem uns aos outros com amor fraternal. O amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor entre os irmãos. Ele diz, dê preferência a honrar os irmãos. O amor familiar, o amor cristão se expressa em honra mútua, em afeição mútua, em mutualidade, uns para com os outros. Isso são virtudes que nós temos que ter. E ele fala mais de virtudes. Até o versículo 21, agora só são virtudes que a igreja tem que ter. Versículo 11, ele diz, o que é que ele diz? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. São alertas para a igreja do Senhor. Não sejam remissos, não sejam preguiçosos. Ao contrário, sirvam ao Senhor. A apatia não combina com o crente. O crente precisa ser um indivíduo em chamas, cheio do Espírito Santo de Deus, transbordando do Espírito Santo de Deus, se enchendo com o Espírito Santo de Deus. Ou nós não nos lembramos o que o próprio Senhor disse à igreja de Laodiceia. Disse à igreja de Laodiceia, ele disse para a igreja de Laodiceia, vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Então o cristão tem que ser um cristão em chamas, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que é a virtude que temos que ter. São virtudes que nós temos que pensar, que nós temos que analisar e trazer e inserir nas nossas vidas como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. Eu acho muito interessante que eu uso muito esse versículo e ele está aqui. Eu uso muito esse no versículo 12. Ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. O que é esperança? É a certeza do amor de Deus por nós. O que Ele começou, Ele irá finalizar em nossas vidas. Isso é esperança. Toda vida que você vê a palavra esperança, lembre-se disso. O que é esperança? É a certeza que o que Deus começou, Ele finalizará. Isso é esperança no Novo Testamento. São as promessas de Deus em nossas vidas que vão ser concluídas conforme a sua vontade e o seu querer. Isso é esperança. Por isso nós nos alegramos. Ele diz, alegrem-se, regozijai-vos na esperança. Tenham esperança, porque o que eu prometi, eu vou completar, eu vou finalizar até o dia do Senhor. Isso é esperança. Por isso que a igreja tem que ter esperança. A esperança é da glória de Deus, que um dia nós estaremos na casa do Pai, e esperanças que as coisas vão mudar conforme a vontade de Deus. Isso é esperança, as promessas de Deus em nossas vidas. E nós estamos passando agora por crise e tribulação. Aqui o mandamento, sejam pacientes nas tribulações, vai passar. Às vezes vai durar, mas vai passar conforme a vontade de Deus. Sejam pacientes nas tribulações. O que é tribulação? É tudo aquilo que estamos passando nesse momento. Problemas físicos, doenças, privações, necessidades, hostilidades dos outros. Isso é tribulação. Perseguições. Tribulação é tudo aquilo que testa a sua fé. Tribulação é tudo aquilo que testa o seu caráter. Todos passaremos por tribulação. Tribulação é aquilo que nos desagrada, é aquilo que nos causa tristeza, é aquilo que nos causa dor, é aquilo que causa desconforto em nossas vidas. Isso é tribulação. A pergunta é, qual o motivo da tribulação? Qual o alvo de Deus com a tribulação? O alvo de Deus não é lhe punir, o alvo de Deus não é lhe castigar, mas o alvo de Deus é lhe preparar. Nós estamos sendo preparados aqui na terra, porque nós não chegamos em casa ainda, nós caminhamos. O alvo da tribulação é nos aperfeiçoar, nós estamos sendo aperfeiçoados aqui na terra. Nós não vamos morar eternamente aqui, a nossa pátria é celestial. Então a tribulação vai passar conforme a vontade de Deus. Versículo riquíssimo.
Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes nas tribulações, porque Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos maturando, Deus está amadurecendo a sua igreja. A sua igreja está sendo preparada aqui na terra. É isso que acontece. Por isso nós temos que ter dependência de Deus. Por isso que ele diz: perseverem. Versículo 12: perseverem na oração. Continue orando sem cessar. O que é orar sem cessar? Colocando as nossas vidas diante de Deus em tudo que nós formos fazer. Isso é orar sem cessar. Não é orar o dia todo, mas colocar as nossas causas na vida de Deus e fazer a vontade de Deus. Orem, sejam perseverantes na oração. Orem. O que eu falei na última pregação: quanto mais nós oramos, mais nós temos dependência de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós vivemos em santidade. Quanto mais você ora, mais você obedece a Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós amamos o nosso próximo. Nós vamos ser cristãos melhores no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos. Quanto mais nós oramos, mais nós vamos viver em unidade, em novidade de vida. Vamos amar o nosso irmão que está do nosso lado. A oração tem poder, porque Deus dá resposta à oração. E Ele responde conforme a sua vontade e o seu querer. É isso que Deus faz com a sua igreja. O crente, ele cruza os vales da vida, cravados com os olhos na esperança da glória de Deus, com a certeza que ele vai voltar. Essa é a esperança que ele começou. Por isso que o cristão, ele se alimenta de oração, oração sem cessar, lendo a palavra de Deus, vindo para os cultos diariamente, ou assistindo de onde você está, tendo comunhão com os irmãos. É assim que nós cruzamos os vales. Somente assim, tendo dependência de Deus. Mais uma vez eu digo, não é você. Se você for com sua força, você não chega em lugar nenhum. Mas é Deus conosco, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, conduzindo a sua igreja como a agência dele aqui na terra. Não faça as coisas com as suas próprias forças, mas tenha dependência de Deus, fazendo essas três coisas aqui: perseverando na oração, tendo esperança da glória de Deus, porque Ele começou e Ele finalizará, e sabendo, sendo paciente nas tribulações. Versículo rico, dá até uma pregação, o versículo é rico demais, rico, riquíssimo. Ele continua as virtudes da igreja, o que temos que fazer para mudar, o que temos que fazer para inserir em nossas vidas. Versículo 13, os irmãos acompanhem comigo. Ajude a suprir as necessidades dos crentes. Dos santos aqui é os crentes. Ajudem a suprir a necessidade dos crentes. Pratique a hospitalidade. Ajude a suprir as necessidades dos crentes. O crente não pode ter só o coração aberto, mas nós temos que ter também, os nossos corações têm que ser generosos. Nós temos que contribuir e ajudar. A generosidade é a marca do cristão. Por isso que nós temos que socorrer os necessitados. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Vamos abrir nossas Bíblias, deixe marcado aí. Vamos abrir lá em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Vamos para frente um pouco, voltar um pouquinho aí, só um livro. Atos 25. Atos 25, 35. Atos 20, 35, meus irmãos. 20 e 35. É interessante, é o apóstolo Paulo falando aqui já. Amém? Atos 20, 35. Olha o que é que ele diz aqui. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos pular agora lá para Provérbios. Provérbios 11. Vamos para Provérbios 11.
Provérbios 11. Pegar alguns versículos para a gente. Provérbios 11, 25. Olha o que é que diz. Provérbios 11, 25. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. A pessoa generosa prosperará. Por isso que ele diz, ajudem os santos. Ajudem, comecem a ajudar pela casa do Senhor, aqueles que estão passando necessidade na casa do Senhor. O próprio Senhor diz, como Paulo disse, é melhor dar do que receber. Ajudem os necessitados. E os sábios vão dizer lá em Provérbios, a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Voltando lá para Romanos, ele ainda no versículo diz, pratique a hospitalidade. Nós devemos também amar os nossos irmãos, claro, mas ser hospitaleiros, praticar a hospitalidade. É interessante que lá em Hebreus diz que muitas pessoas hospedaram anjos quando foram solidários. No versículo, vamos continuar falando das virtudes. Vai até o versículo 21. É rico demais o texto. Mergulhei nele. Texto riquíssimo. Versículo 14, irmãos. Olha o que ele diz. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Nós temos que ser bênção. Dar bênção. Quando ele diz abençoe aqueles que perseguem, ele diz libere perdão até para aqueles que perseguem você. Até para aqueles que perseguem você, abençoe. Sejam vasos de bênção. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Abençoe aqueles que perseguem você e não amaldiçoem. Vamos abrir lá em Marcos agora. Agora vamos dar uma mergulhada na Bíblia. Marcos, Daniele, pedi a Daniele para ler para mim. Marcos 11, 25, 26. Marcos 11, 25, 26. Enquanto eu tomo uma aguinha, Dani. Onze, 25, 26. É claro, né? Perdoe para serem perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Por quem? Por mim? Não, por Deus, é claro. Por Deus. Por Deus. Meus irmãos, é melhor suportar o mal do que cometê-lo. É melhor suportar com paciência do que cometer. O crente, ele tem que ser o encorajador. Nossas palavras têm que ser palavras de alívio, não palavras de fardo. Nossas palavras têm que ser azeite, remédio na ferida daqueles que estão doentes. Nossas palavras têm que ser azeite. As nossas palavras têm que ser verdadeiras, mas em amor. Eu não posso falar de todo jeito. As nossas palavras têm que ser oportunas para com os irmãos. Palavras que sejam verdadeiras, mas sempre em amor. Isso é que o crente deve fazer. Agostinho de Hipona, eu pegando outros textos, ele vai dizer assim. Ele diz que foi a oração de Estevão que quebrou o coração do apóstolo Paulo. Naquele momento que Estevão orava, vendo Jesus Cristo no céu. Foi a oração de Estevão que quebrou o coração duro de Paulo de Tarso, nos seus comentários. E ele vai dizer que foi a oração de Jesus que quebrou um dos corações daquele ladrão que estava na cruz. Nunca foi ele, mas foi ele ouvindo Jesus. Foi ele ouvindo Jesus. É isso que Agostinho diz. E aqui é uma parte importante de uma virtude que a igreja tem que ter. Versículo 15, vamos lá. Romanos 12, 15. Muito interessante isso. Alegrem-se
com os que se alegrem e chorem com os que choram. Alegrem com os que se alegrem. Nós estamos nos alegrando com as felicidades dos outros. Nós estamos chorando com aqueles que perderam seus entes queridos. Isso é uma virtude que a igreja tem que ter. Nós estamos colocando remédio na ferida dos outros, nós estamos sendo alívio para os outros, nós estamos sendo os encorajadores. Na alegria ou na dor, tem até a música, né, Giliardi? Nós louvaremos o Senhor, mas na alegria ou na dor nós temos que estar lá ao lado dos nossos irmãos, estendendo o braço para aqueles que precisam de alguma coisa, porque sempre alguém vai estar precisando de alguma coisa. Alegrem-se com os que se alegram, mas chorem com os que chorem também, os que choram também. Versículo 16, eu vou só relembrar. Paulo fala daquela questão do orgulho, eu não vou nem ler, ele vai dizer só mesmo: tenham o mesmo modo de pensar, não sejam orgulhosos e sejam solidários com os humildes. Só para relembrar. Versículo 17, olha o que é que ele diz. Outras virtudes, estamos terminando. Não pague a ninguém mal com mal, procure fazer o bem diante de todos. Não paguem o mal com o mal. Não paguem o mal com o mal. Não nos tornei mal com o mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se depender de você, vá bem com todos. Outra coisa que Agostinho diz, Agostinho de Hipona, ele diz assim: pagar, é interessante isso, pagar o bem que alguém lhe fez com o mal é coisa de demônio. Como é que uma pessoa me fez o bem? Vou trazer o exemplo para mim, eu nem coloquei aqui, mas eu me lembrei agora. Vamos lá. Eu estava doente. Os irmãos ligaram para mim. Os irmãos foram deixar medicamento. Os irmãos foram deixar comida para mim. Aí eu fico bom e vou pagar o bem que aqueles irmãos me fez com o mal. Eu não sou crente não. Eu tenho que repensar a minha vida. A pessoa que paga o bem que outra pessoa lhe fez com o mal é coisa de demônios. Pode ter certeza. Agostinho de Hipona, ele diz: mas pagar o mal com o mal já é uma retribuição humana daqueles que são carnais, daqueles que não foram habitados com o Espírito Santo. Eu sou humano mesmo, a pessoa fez o mal, eu vou fazer o mal a ela também. Mas ele diz assim: mas pagar o mal com o bem é graça de Deus, e você recebeu essa graça. Por isso nós não revidamos, nós tratamos bem. Por isso, meus irmãos, que nós fazemos o bem como igreja do Senhor, através do que Cristo fez por nós. Não vou repetir o que Agostinho disse: pagar o bem com o mal é coisa de gente que está possuído. Pagar o mal com o mal é coisa de humano. Agora, pagar o mal com o bem é só para aqueles que são habitados com o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós damos a outra face. Por isso que aqueles que nos ofendem, nós caminhamos mais uma milha com ele. É isso que Jesus diz? Não é isso que Jesus diz? Aí no versículo 18 ele entra para completar, ele diz: se possível, se depender de vocês, tenham paz com todos. Tenham paz com todos. Eu lembrei de irmão aí, ele gosta desse versículo. O que é que ele diz aqui? Eu vou ler completo. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se depender de nós temos que ter paz com todas. É uma exortação, é um encorajamento para seguirmos esse mandamento. E tem outros versículos que faz harmonia com esse versículo aqui. Vamos ler Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Eu vou pedir a Karine para abrir. Hebreus 12, 14, Karine. Hebreus 12, 14. Gonzaga, abra em Tiago 3,17, Gonzaga. Vocês me ajudam a ler. Irmão Ayrton, abra em Hebreus 12, 14, Karine. Gonzaga, Tiago 3,17. Irmão Ayrton, Mateus 5, 9.
Cada um lê na sequência aí a gente comenta um pouquinho. Hebreus 12:14, Karine. Irmão Gonzaga, Tiago 3:17. Irmão Ayrton, Mateus 5:9. Vamos falar que nós temos que ser pacificadores. Temos que, se depender de nós, temos que ir bem com todos. Karine. Amém. Amém. Ayrton. Amém. Então, o que foi que Karina leu aí? Ela diz assim: segue a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Gonzaga leu, disse que o quê? A sabedoria vem do alto. Aí ele diz, porém, primeiramente ela pura e depois pacífica, ter paz com todos. E o que foi que irmão Ayrton leu lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que trazem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, aqueles que são filhos de Deus, do Deus da paz, tem como irmão mais velho quem? O príncipe da paz, Jesus Cristo. E agora nós anunciamos o que? O evangelho da paz. E nós temos paz com Deus, e nós experimentamos a paz de Deus. Nós somos desafiados a ter paz com todos. Isso aqui não é ser politicamente correto, porque o crente ele não é politicamente correto. Nunca, jamais seremos politicamente correto. Nós não vamos interferir na verdade divina, na verdade de Deus e na verdade das Escrituras. Exemplo, o aborto, somos contra. O exemplo, os falsos profetas que pregam heresia, nós somos contra. Um exemplo, a ideologia de gênero, nós somos contra, porque Deus fez homem e mulher. Então nós não, lembra do versículo 2? Não se amoldeie a esses séculos. Então nós não somos politicamente corretos. O que a igreja, o que a Bíblia diz que não é, o crente continua dizendo que não é. Mas se depender de nós, nós vamos bem com todos aqueles que seguem o que a palavra de Deus diz. Nós não vamos entrar em confusão, em debates, mas o que a palavra de Deus diz, nós não colocamos nada e nós não tiramos nada dela. Nós continuamos seguindo e sendo obedientes à palavra de Deus. Então o que a Bíblia diz que não é não. E nós seguimos a palavra de Deus. No versículo 19 ele diz assim: meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Nós não podemos substituir o lugar de Deus. Deus é quem faz a vingança. Deus é quem retribui conforme a vontade e o querer dele. A vingança é atribuição exclusiva de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Se eu quero me vingar, eu vou tentar substituir o lugar de Deus. Eu vou tentar usurpar o lugar de Deus. Deus sabe o que fazer, na hora de fazer e à medida de fazer. É Ele que tira, é Ele que coloca, é Ele que faz. A vingança pertence ao Senhor. Nós não podemos fazer vingança, se vingar com as próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor. Ele sabe quando fazer, a medida que fazer e a hora certa de fazer. Ele é Deus. Ele continua no versículo: estão interligados. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber.
porque fazendo isto vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 20. É isso que nós temos que fazer. Está com fome o nosso inimigo? Vamos lá e damos pão a ele. Está com sede? Nós damos água a ele. É isso que nós fazemos. Nós amontoaremos brasas vivas na cabeça dele. Aqui é o peso da consciência dele que vai pesar quando nós fazemos o contrário. Quando nós não nos vingamos. Nós devemos, meus irmãos, jamais revidar, mas ajudar, socorrer. Dar pão, dar água. Não devemos vencer o mal com o mal. Ou não devemos fazer justiça com a própria mão. São nossos gestos de misericórdias que amontoará brasas vivas sobre a cabeça das outras pessoas. A consciência deles vão pesar quando nós fazemos o diferencial. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso aqui é o símbolo do fogo queimando a consciência daquele que faz o mal pela igreja do Senhor e a igreja do Senhor faz o bem. É isso que Paulo diz aqui. E ele fecha no versículo 21, dizendo assim: não se deixe vencer o mal pelo mal, mas façam o bem, façam o que é bom. Ele encerra Paulo falando que o crente tem que agir diferente. Ele não deixar o mal lhe vencer, mas nós vencemos o mal fazendo o bem. E isso nós conseguimos através do dom supremo, através dos 2 mandamentos, através do amor sem hipocrisia. Lembram de José? Os seus irmãos fizeram mal para ele. O que foi que José fez? José deu o melhor aos seus irmãos. Ele disse: quem sou eu para me vingar de vocês? José fez o que era certo, porque José amava os seus irmãos, porque José amava aquela nação do Egito. José sempre fez o melhor. Por quê? Porque ele estava fazendo para ele? Não, porque ele estava fazendo para Deus. Amando, o amor é o dom supremo. É isso que dá base à igreja do Senhor, para nós seguirmos através do amor, vencendo o mal com o bem, amando o nosso irmão, amando o nosso próximo e amando até os nossos inimigos. Fazendo como José do Egito, é um exemplo de homem, mesmo falho, mesmo tendo seus defeitos, mas um grande líder que foi vendido, acusado, mas mesmo assim ele fez o bem. E é isso que o cristão tem que fazer o bem. Não pagar o mal com o mal, mas fazer o bem. O que nós percebemos, meus irmãos, é que o cristianismo, a igreja cristã formada há mais de 2000 anos atrás, a partir da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela viveu e ela sobreviveu até hoje, mais perseguida do que em status, do que em estar numa vitrine. Morrem por anos ou são perseguidos. Mais de 200 mil crentes são perseguidos por ano. São perseguidos. E hoje, nós tememos pela igreja brasileira. Nós tememos pela igreja brasileira. Nós tememos pela igreja no mundo. Não em todos os locais do mundo, porque em alguns locais estão acontecendo grandes avivamentos, pessoas se rendendo ao Senhor. Mas hoje nós tememos pela igreja evangélica brasileira, por uma grande parte pseudo-evangélica, que diz que o crente nasceu para ser rico, feliz e próspero. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Essa teologia que é pregada nessas pseudo-igrejas, ela não prepara o crente para o sofrimento. Ela não prepara o crente para passar por tribulação, para passar por aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições,
ela não está preparando o crente para o sofrimento, a igreja brasileira. Por isso, meu amado irmão, você que está aqui nessa manhã e você que me ouve pela internet, valorize a sua igreja. Valorize a primeira igreja batista em Araripina, que é uma igreja bíblica, que é uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a verdade de Deus. Esteja junto com seus irmãos, valorize a irmandade, valorize o seu pastor, valorize os seus líderes, valorize o que está sentado do seu lado, porque você está numa igreja bíblica, você está numa igreja que está sendo pregada a verdade de Deus, você está numa igreja que está sendo pregado o evangelho da verdade. Valorize a sua igreja, uma igreja que está pautada na palavra de Deus, uma igreja que a base é Cristo e não homens. Valorize a sua igreja, porque os dias são maus, são dias difíceis, que nós possamos ter ou inserir em nossas vidas essas virtudes que foram faladas aqui. A palavra de Deus é isso mesmo. Ela é uma palavra de confrontação. É uma palavra que deixa a igreja assim, calada, serena e pensante. Porque se a palavra de Deus, ela não lhe confrontar, tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Porque quando eu abro, ela me confronta. Eu abro, ela me confronta. Quando eu abri, esses 15 dias ela me confrontou. Valorize a sua igreja, valorize os seus ministérios, participe das programações da igreja. Você não está vindo por causa de homens, você está vindo porque Cristo é o dono da igreja. Cristo é a base de sustentação da primeira igreja batista. Nós não temos focos em pessoas, nós não temos foco em homens, mas em Deus que estás no céu. E esse é meu clamor nessa manhã, para que nós possamos valorizar cada detalhe, cada momento, porque ninguém sabe o que vai acontecer a partir do momento que botar o pé ali lá fora da igreja. Tem uma pandemia? Tem. Nós estamos na igreja. Distanciamento, máscara, álcool gel, tapete. Valorize. Não deixem de congregar como é de costume de alguém. Aqueles que estão em casa, se não podem vir, amém, estão assistindo a palavra do Senhor. Valorizem a igreja de Cristo. Valorize a sua membresia. Valorize o irmão que está do seu lado. A igreja de Deus. Quem é capaz de tudo isso? De obedecer tudo isso? De ter todas essas virtudes que Paulo nos dá aqui, que nós lemos? Quem é capaz de tudo isso? Nós possamos rogar ao Senhor, como diz no capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque nós só somos capazes de fazer tudo isso através da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus nos amou. Por quê? Porque Deus nos perdoou. Por quê? Porque Deus nos aceitou. Por quê? Porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Por quê? Porque Deus nos inseriu na primeira igreja batista de Araripina. Não é a placa, mas uma igreja bíblica que está aqui na terra glorificando o nome de Deus, pregando e anunciando as boas novas da salvação, cumprindo os seus mandamentos como igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a agência de Deus aqui na terra, a primeira igreja batista em Araripina. Não é a placa, mas é o povo de Deus, os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que foram chamados
através da graça. Não vem de vós, é dom de Deus. A fé é a mão que se estende para receber a graça de Deus, e nós estamos aqui hoje. Nada acontece por acaso. Que você possa praticar todas essas virtudes que foram lidas aqui, que nós possamos inserir essas virtudes em nossas vidas, que possa queimar em seu coração, porque é isso que nos traz esperança, é a palavra de Deus, é isso que dá estrutura para o seu povo. Nunca foi o que você fez, não, mas foi o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, naquele dia, 2000 anos atrás. É Cristo em nós, o Espírito Santo habitando em nós, Deus conosco. Não é você, mas você é um instrumento usado por Deus. Quando nós fizermos isso, nós vamos ser uma igreja melhor, que essas virtudes possam penetrar em nossa alma, para que nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus não é o que eu faço, não é o que fazemos, mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar o que Tiago diz: a fé vem acompanhada com obras. Então, quem foi alcançado por essa graça, que é favor imerecido, que é dom de Deus, que é alcançada pela fé em Jesus Cristo, disponibiliza o coração para ir e fazer as boas obras. Que Deus possa nos abençoar como igreja do Senhor. Que Deus possa penetrar essa palavra em nossos corações. Que nós possamos ser crentes em chamas, cheios do Espírito Santo de Deus, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos em Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, nessa manhã. Ó Deus, pelo teu amor que nos alcançou, pela tua graça, ó Deus, que é favor imerecido. Nós não merecíamos, Pai Santo, mas um dia, Pai Santo, pela tua graça e misericórdia, tu enviou o teu Filho amado Jesus Cristo. E ele na cruz do Calvário pagou os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ó Deus, muito obrigado pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo. Que a tua igreja seja uma igreja atuante, que a igreja seja uma igreja que tenha amor uns pelos outros, que nós possamos andar em unidade, em comunhão, tendo harmonia com os irmãos. Como é bom, Senhor, estar em tua casa, casa de oração, juntos como igreja do Senhor, falando da tua palavra, aprendendo da tua palavra, nos fortalecendo através da tua palavra, Pai Santo. Que tu possa, Pai Santo, em nome de Jesus, estar despertando a tua igreja, o teu povo que te chama pelo teu nome, Pai. Que nós possamos estar, ó Deus, e ser totalmente dependentes de ti, ó Pai. Que nós possamos viver e nos entregar a ti, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, ó Pai. Que nós possamos fazer um culto que te agrada, Pai. Que o culto é a ti. O Senhor é o centro de nossas vidas. O Senhor é o centro de tudo. Um culto racional, um culto com adoração e fervor nos nossos corações. Que tu possa ter recebido, Pai Santo, o nosso culto nessa manhã. Um culto que te agrada, Pai Santo. Um culto que teve tudo. Que teve oração, que teve leitura da palavra, que teve louvores que foram entoados a ti, ó Pai Santo. Ó Deus, que em nome de Jesus tu continue, Pai, abençoando a tua igreja. Continue derramando da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, por aquilo que não te agrada, por aquilo que tem